Vamos então começar a 23ª aula do módulo Godot Engine, do nosso curso de desenvolvimento de jogos, tá? E eu pedi para vocês assistirem o vídeo, cliquem em gostei, se inscrevam no canal e deixem seus comentários, tá bom? Hoje nós vamos observar a precedência dos operadores aritméticos, tá? Então agora são 16 horas e 21 minutos. Tá. Então nós já vimos em aulas passadas que nós temos a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão, ok? Então nós temos, são esses os operadores aritméticos usados dentro do Godot. E também são os operadores usados em todas as linguagens de programação. Então nós temos aqui ó, adição, subtração, ok? Multiplicação aqui é o asterisco, tá? Multiplicação. E a divisão é usado a barrinha, ok? Para fazer uma divisão, eu tenho a barra, tá? Então esses são os operadores aritméticos que nós usamos. Só que na matemática, nós temos o conceito de, por exemplo, primeiro, nós temos a multiplicação e a divisão. Então, se você tem uma expressão, primeiro ele vai fazer a multiplicação, ok? Então, vamos colocar assim, ó, O que é feito primeiro? Primeiro, segundo, terceiro e quarto, ok? Então, em primeiro lugar, vai resolver o quê? A multiplicação. Quem é a multiplicação? A multiplicação é o asterisco. Depois, a divisão, tá? Ou então, depois eu vou explicar melhor, aquele que ele sempre vai resolver da esquerda para a direita, aquele que aparecer primeiro. E depois, vamos adotar aqui a adição e, por último, a subtração. Ok? Só que nós vamos ter o quê? Nós vamos ter um caractere coringa, não é coringa, esquece isso. Nós vamos ter o parênteses, tá? E lá na matemática, o que acontecia? Você tinha parênteses, colchete e chave. Ou seja, você sempre tem que resolver o que está dentro do parênteses primeiro, depois você resolvia o que estava dentro do colchete, depois você resolvia o que estava dentro da chave. Aqui nós não temos nem colchete nem chave, mas nós vamos ter os parênteses. Vou colocar aqui, ó. Abre e fecha parênteses. Vamos colocar com uma outra cor. Então aqui nós vamos ter o abre e fecha parênteses. Parênteses. O que significa o parênteses? Ele altera a ordem. Altera a ordem. Tá? Que ordem é essa que ele altera? Altera a ordem da precedência da resolução. Então, tudo aquilo... Então, vamos fazer uma observação aqui. Observação. Então, qual vai ser a observação? Primeiro, se resolve tudo que está dentro do parênteses. Ok? Então, se tiver parênteses, você vai resolver tudo que está dentro do parênteses. Então, vamos ver um exemplo aqui. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Exemplos. Ok? Vamos fazer alguns exemplos. Primeiro exemplo que eu vou fazer. Vamos imaginar que eu tenho assim, ó. Colocar uma outra cor. Um verde. 3 mais 4 vezes 8 menos 2. Ok? O que vai acontecer aqui primeiro? Primeiro ele vai resolver a multiplicação, tá? Então, primeiro ele faz a multiplicação. 4 vezes 8, 32.
Então, fica 3 mais 32 menos 2. Aí eu tenho uma adição e subtração. Ele sempre vai resolver da esquerda para a direita. Então, o que ele vai fazer aqui primeiro? 3 mais 32 vai virar 35 menos 2. E aí, por último, 35 menos 2 vai ser igual a 33. Tudo bem? Mas vamos imaginar que eu coloquei um parênteses aqui, ó. Abro parênteses, 3 mais 4 vezes 8 menos 2. O que nós temos? Ora, teoricamente, é para ele fazer a multiplicação primeiro, porque a multiplicação tem precedência em relação à adição e subtração. Mas o parênteses faz com que essa ordem seja alterada, porque ele tem precedência sobre todos, ou seja, você tem que resolver o que está dentro do parênteses primeiro para depois fazer as outras operações. Então, como que vai ficar isso aqui? Ó? Primeiro, eu vou resolver o que está dentro do parênteses. Então, vamos resolver. 3 mais 4, 7, vezes 8 menos 2, 6. E aí, 7 vezes 6, 42. Deu um resultado totalmente diferente, ok? Vamos imaginar a seguinte situação, por exemplo. Vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar que eu tenho assim, ó, 3 vezes 12 dividido por 4. Aqui eu ponho 2 mais. E aqui vai dar, deixa eu pensar. Dividido por 2 aqui. Dividido por 2 não, menos 2. Menos 3. Tudo bem? Então, se eu for seguir as regras, né? Eu sempre vou analisar da esquerda para a direita. Tudo bem? E aí eu começo a analisar. Então, o que eu observo primeiro? Eu tenho uma adição, multiplicação, divisão e subtração. Primeiro eu faço multiplicação e divisão, vou optar por fazer a multiplicação primeiro. Então, vai ficar o quê? 2 mais 3 vezes 12, 36, dividido por 4, menos 3. O que eu tenho agora? Agora eu tenho uma divisão. Tenho adição, divisão, subtração. Na ordem de precedência, eu tenho que fazer a divisão primeiro. Então, vai ser 2 mais 36 dividido por 4 é 9. 9 menos 3. Agora, eu tenho uma adição e uma subtração. Mas, olhando da esquerda para a direita, eu vou fazer a minha adição primeiro. Então, vai ser 11 menos 3. Quanto é 11 menos 3? 8. Então, o resultado disso daqui é 8. Tudo bem? Vamos alterar a ordem agora. Vamos colocar um parênteses. 2 mais 3, eu vou colocar entre parênteses. Vezes quanto? Vezes 12. Aí aqui eu vou fazer dividido. Peraí, vou fazer assim, 12 vezes. Só que aqui o 12, eu vou fazer 12 dividido por 4. Ok? Menos 3. Tá? Então, vamos resolver. Primeiro eu vou resolver o que está dentro desse parênteses e o que está dentro desse parênteses. Então, aqui vai ficar 2 mais 3, 5. 5 vezes 12 dividido por 4. 12 dividido por 4 é 3. Menos 3. Aí eu tenho uma multiplicação e uma subtração. Eu faço a multiplicação primeiro. 5 vezes 3, 15. 15 menos 3 dá o quê? 12. Então, todas as linguagens de programação obedecem essas regras. Regra de precedência, tá? Você tem multiplicação, divisão, adição e subtração, sendo que o parênteses ele altera a ordem de precedência, ok? Tá? Então, o parênteses ele vai alterar essa ordem. Tudo bem? Então, vamos dar uma olhadinha como que a gente faria um exemplo lá no Godot. Vamos abrir o Godot.
Vamos abrir aqui, vamos pegar qualquer um. Vou selecionar esse projeto, vou editar. Abrindo, eu vou verificar se ele tem algum script. Ele tem. Vou maximizar esse script. Vou deletar tudo que está aqui. Ok? Vou deletar isso aqui também. Muito bem. Então, vamos criar aqui algumas variáveis. Aqui, ó. Por exemplo, vamos criar aqui a variável var. Var x igual a... Então, eu estou definindo as instruções, né? Cada linha dessa que eu vou digitar corresponde a uma instrução do meu algoritmo. Tudo bem? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, eu vou definir as variáveis, né? Var x igual a 2. Var y igual a 3. Var z igual a 4. Var w igual a 5. Tudo bem? Var u igual a 0. Ok? Cada uma dessas linhas corresponde a uma instrução do meu algoritmo. Só que, ao mesmo tempo, eu já estou fornecendo dados para essas instruções do meu algoritmo. Ok? E aqui, a função read também. Ela corresponde a uma instrução. O pass aqui embaixo, que identifica o fim da função, também é uma instrução. O extends node também é uma instrução. Cada uma dessas linhas, tá, corresponde a uma instrução do meu algoritmo. Ele tem começo e fim, ok? Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui agora? Vou fazer, por exemplo, u é igual x mais y, ok? Vou fazer assim, w mais z vezes y menos x. Ok? Ó. W mais z vezes y menos x. E eu vou imprimir o u. Print. Vamos colocar aqui u. Eu posso colocar apenas o print e o valor de uma variável. Ok? Vamos ver como que isso aqui vai ficar. E aí, ele me deu o resultado 15. Será que é 15 mesmo? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Ficou como? Ficou... Eu tenho que fazer a multiplicação primeiro, né? Que é o y, o z vezes o y. Que é 3 vezes 4, 12. 12 mais 5 vai dar 12. Certo? Vai dar 3 vezes 4, 12. 12. 12 mais 5, 17. 17 menos 2, 15. Ok? O resultado foi? O resultado foi 15. Muito bem. E se eu alterar agora? Se eu alterar agora a ordem, né? Vamos fazer isso? Então, eu posso fazer isso. Ó. U é igual W mais Z. Ok? U é igual a W mais Z vezes Y menos X. Ok? E agora eu vou dar um print U novamente. O que eu estou fazendo de errado aqui? Tarará, tarará. Ele está dizendo... Vamos ver aqui. U está certo, print U. U igual... Deixa eu ver se eu fiz alguma coisa de errado. Peraí, vou apagar aqui. Sumiu o erro, tá? Vamos lá. U igual W mais Z vezes Y menos X. Ok? Eu vou dar um print U. E aí vamos ver, olha só. Como é que vai ficar aqui? Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu quero ver tudo. Então vai ficar W mais Z. Quem é W mais Z? W mais Z é 4 mais 5 dá 9.
y menos x. 3 menos 2 dá 1. Então, 9 vezes 1 vai dar 9, ok? Vamos verificar se vai acontecer isso. Então, o primeiro deu 15 e o segundo deu 9. Ou seja, a ordem dos operadores aqui, o parênteses, ele alterou a ordem da resolução dessa expressão, ok? Então, eu tenho aqui eu tenho o quê? Eu tenho um algoritmo, mais os dados, defini o meu programinha, tá? E cada uma dessas linhas é uma instrução, tá? Do meu programa. E nós vimos aqui agora que o parênteses ele altera a ordem da resolução de uma expressão aritmética. E que tem uma ordem que cada operação é realizada. Primeiro, multiplicação, divisão, adição, subtração, mas o parênteses ele pode alterar essa ordem. Ok? Tudo bem? Então, vamos ficando por aqui. Até uma próxima aula.